Fala Dev, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um conceito que vocês veem muito no dia a dia para quem está estudando programação, que é o DOM. Muitas vezes a gente vê esses conceitos, seja numa documentação, seja numa videoaula que a gente está assistindo, mas muitas vezes essa pessoa não explica exatamente para a gente o que é esse DOM. Ela fala sobre manipulação de DOM, mas não explica muito bem, de fato, o que é, como que a gente pode fazer essa manipulação. Isso tudo você vai aprender nessa aula. Eu quero que você entenda que quando você entende como que o DOM funciona, você vai estar muito mais preparado, porque você vai ter o conhecimento, a base ali, por exemplo, para você trabalhar com JavaScript ou com React, você vai entender de fato como uma função no JavaScript ela funciona. Então, entender essa base, entender o que é o DOM vai ser muito importante para o seu processo de aprendizado. Eu quero que sempre que você escutar ou ler falar sobre DOM, você lembre dessa aula e com certeza o seu aprendizado no que você estiver aprendendo vai ficar muito mais fácil. Mas vamos lá, o que é então esse DOM? Eu gosto de fazer uma analogia como se a gente tivesse um projeto arquitetônico, que é basicamente o seu código HTML. E aí você tem o DOM, que é basicamente a casa pronta, a casa de fato construída. Então, quando você escreve o seu código em HTML, o navegador ele vai transformar esse código que você escreveu em um objeto. E esse objeto ele vai ter, como todos os objetos, ele vai ter chave e valor. Então, basicamente, o DOM ele pega o seu código HTML e transforma nesse objeto com chave e valor para ele ficar de forma acessível e manipulável. Eu vou mostrar para vocês uma imagem para isso ficar mais claro, mas imagine o DOM como uma árvore genealógica, em que você tem, por exemplo, o pai e aí você vai ter os filhos que dependem desse pai. A ideia no DOM é a mesma, cada elemento desse seu HTML é o que a gente chama de nó, então ele vai ter ali no objeto, ele vai ter vários nós que são basicamente os elementos do seu HTML. Mas eu vou te mostrar isso aqui agora na prática. Aqui a gente tem, por exemplo, a estrutura de um DOM. Então aqui a gente vai ter primeiro o documento, depois a gente vai ter o HTML, e esse HTML ele vai ter, nesse caso aqui, dois nós, que são o header e o body. E aí dentro desse header a gente pode ter, por exemplo, o título, que vai ter uma string aqui, um texto. E aí, dentro do body, a gente vai ter vários outros elementos, né? Aqui a gente está representando dois aqui, mas a gente poderia ter, por exemplo, uma div, a gente poderia ter um spam, então a gente poderia ter vários elementos. Então, como que a gente vê isso dentro do browser, por exemplo? Eu vou abrir aqui o meu inspecionar, e aí a gente tem aqui exatamente o DOM dessa página aqui. Então, os desenvolvedores que criaram essa página aqui, eles não escreveram exatamente esse código aqui, mas ele está transformado nesse código que é o DOM. E aí, a gente pode vir aqui na nossa colinha e ver que, por exemplo, a gente tem primeiro a tag HTML, que é como se fosse o pai de todos os outros. Se a gente volta aqui, a gente vê que tanto o header como o body aqui, eles estão englobados dentro do HTML. Então, até então, isso aqui está fazendo sentido para a gente. Quando a gente olha para cá, a gente tem o header e a gente tem o title. Ou seja, o title ele faz parte do header. Vamos ver se isso aqui é verdade? Então, quando a gente entrar aqui no nosso head, a gente vai abrir e provavelmente vai ter um title aqui. Vamos procurar e exatamente aqui. Então, a gente tem o título aqui desse nossa página. Agora, se a gente olha no body, a gente tem outros elementos, como o A aqui e H1. Quando a gente volta aqui na página do Google, deixa eu fechar o head, a gente tem o body, e aí a gente tem várias divs aqui que ele está utilizando. Então, isso aqui é o DOM dessa página. E aí, como que a gente faz essa parte de manipulação do DOM? Vamos ver aqui na prática. A gente pode alterar um elemento aqui da página, modificando exatamente o DOM. Como que a gente vai fazer isso? Vamos vir aqui no console, e aí a gente vai colocar aqui, vamos escrever document, que a gente viu aqui que é o pai de todos, que é o document. Então, para acessar, a gente vai escrever document. Se a gente der um enter aqui, a gente vai ver que esse document, ele nada mais é do que todo esse DOM, todo o HTML aqui da página, beleza? Só que a gente quer pegar um item específico. Qual item? Vamos pegar esse Google Offers In, por exemplo. Então, como que a gente vai fazer para pegar ele?
a gente vai pegar aqui, ó, Document. Então a gente vai acessar todo o documento. E aí a gente vai dar um Get Element by ID. Então a gente vai pegar aqui pelo ID. Tá? Eu vou abrir e fechar aqui os parênteses, a gente vai colocar a aspas, pode ser simples ou dupla, tanto faz. E aí a gente precisa pegar o ID desse elemento. Como que a gente vai pegar? Vamos clicar aqui na setinha, vamos selecionar esse cara, e aí a gente viu que o ID dele é esse carinha esquisito aqui. A gente vai voltar no nosso console e vai colocar esse ID. Quando a gente der o Enter, beleza, a gente pegou esse elemento aqui agora. Só que a gente quer manipular ele, então a gente conseguiu pegar, mas a gente precisa manipular. Então a gente vai fazer algo parecido aqui. Então a gente vai colocar document ponto o get element by ID. Vamos pegar da mesma forma como a gente fez lá em cima. E aí aqui a gente vai colocar um ponto inner HTML, tem que ser maiúsculo. Opa. HTML. Pronto. E aí a gente vai fazer uma atribuição para esse elemento para ele receber. Então, eu vou colocar o igual, que é a atribuição, e aí eu vou colocar o que eu quero ali. Então, eu vou colocar aqui code start. Então, na hora que eu der o enter aqui, esse texto vai mudar de acordo com o que eu coloquei aqui. Exatamente, a gente conseguiu fazer essa manipulação do DOM. Outra coisa que eu queria falar para vocês é a respeito do Virtual DOM, que vocês também podem encontrar por aí, alguém falando sobre Virtual DOM, e aí é bom você ter pelo menos uma noção do que se trata. Então eu vou te dar essa noção aqui. Quando a gente está trabalhando com o React, por exemplo, a gente utiliza o JSX. E aí, basicamente, ele vai utilizar, junto com o Babel, para fazer uma transpilação em funções JavaScript ali para esses códigos que a gente está escrevendo em JSX. E aí o React ele utiliza o conceito de Virtual DOM. O Virtual DOM ele é uma representação real do DOM, só que na memória, uma representação leve do DOM, só que na memória. E aí, quando um estado, por exemplo, que a gente utiliza os state, por exemplo, ou em qualquer estado do React ele muda, esse Virtual DOM ele vai utilizar o que a gente chama de uma API de reconciliação. Essa API ela vai comparar esse Virtual DOM com o DOM real que a gente tem. E aí, só que apesar dele comparar e ver que tem uma diferença, ele não vai fazer toda o HTML, ele não vai gerar todo o DOM de novo. Essa API ela serve justamente para ver ali exatamente no código onde que foi alterado, onde precisa ser alterado, e aí ele vai alterar só aquela parte, o que torna o processo muito mais otimizado, porque ele não precisa refazer todo o DOM de novo. Então, para resumir, o React também tem essa manipulação do DOM, só que de uma maneira diferente. Então é isso, eu espero que você tenha curtido esse vídeo, que você tenha entendido o conceito. Se não entendeu, assiste de novo a aula. Às vezes, com o exemplo, você consegue assimilar as coisas que foi falado no início, que é um pouco mais teórico, mas que faz sentido. Então, eu espero que você tenha entendido o que é esse DOM e como fazer essa manipulação. É isso, um abraço, até a próxima e bora codar!